Alô, boa noite para você que tá ligado aqui na TV Cidade, Canal 9. Gente, olha só, resfriado chegou e hoje vai ser um pouco complicado, viu? Mas a gente vai fazer o que dá aqui. Tava todo animado para abrir o programa lá em cima. Boa noite para você. Deu ruim. Mas no final de tudo vai dar bom, se Deus quiser. 7h08, muito boa noite para você ligado aqui na TV Cidade, Canal 9. Começando agora mais um programa Cidade Agora para você. E para começar o nosso programa de hoje, nós, já vamos ao boletim da Câmara. Coloca a vinheta pra gente, Caio. Bom, gente, a sessão da Câmara Municipal de Teresópolis na noite da última quinta-feira foi bem curta, né? Ela acabou durando ali aproximadamente 25 minutos e foi meio que direcionada para votações de projetos de lei e também de requerimentos, né? De pedido de informações sobre uma possível cessão da área da antiga fábrica Sudantex para uso da concessionária Águas da Imperatriz. O requerimento ele já teria sido respondido, mas o autor do pedido, o vereador André do Gás, pediu novamente uma resposta do Executivo por considerar a mesma insuficiente. Então, esse, né, foi um dos fatos abordados na última sessão da Câmara Municipal de Teresópolis, que aconteceu ontem, quinta-feira, dia 8 de agosto. E agora nós vamos conferir ao vivo aqui no programa Cidade Agora, no nosso Boletim da Câmara, alguns dos projetos de lei, né, aprovados no plenário da Casa. Coloca no ar pra gente. Projeto de lei número 059/2024, de autoria do vereador Teco Despachante, dispõe sobre denominação de lavrador público. As comissões manifestam-se favoráveis pela aprovação do mesmo, encaminhando para apreciação do plenário, sem censura de entendimento contrário. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 071/2024, de autoria do vereador Luciano Santos. Inclui no inciso 13 do artigo 4º da Lei Municipal número 3.560/2017. As comissões manifestam favoráveis pela aprovação do mesmo, encaminhando para apreciação do plenário, sem censura de entendimento contrário. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aos senhores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Ao analisar o projeto de lei número 106/2024, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre alteração na Lei Municipal número 4.429/2023, Lei Orçamentária Anual, LOA 2024. As comissões manifestam-se favoráveis pela aprovação do mesmo, encaminhando para apreciação do plenário, sem censura de entendimento contrário. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aos senhores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 107/2024, de autoria do vereador Bruninho Almeida, dispõe sobre vilipêndio de dogmas e crenças relativas à religião cristã. As comissões manifestam favoráveis pela aprovação do mesmo, encaminhando para apreciação do plenário, sem censura de entendimento contrário. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aos senhores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Bom, você está acompanhando o boletim da Câmara Municipal de Teresópolis aqui no programa Cidade Agora. Gente, olha só, foi derrubado também um veto do prefeito, né, ao projeto que visa extinguir a lei de 2019, que determina a obrigatoriedade de realização de audiência pública anterior ao ato administrativo que estabeleça reajuste de tarifa de transporte público coletivo urbano aqui no município de Teresópolis. Em detrimento disso, uma questão curiosa seria a oportunidade de que fosse realizada uma audiência pública antes da alteração em tarifa do transporte público. A gente tem também esse momento da sessão da Câmara e a gente mostra agora para você.
Veto total ao projeto de lei número 030/2024, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei que dispõe sobre a revogação da Lei Municipal número 3.772, de 5 de julho de 2019. As comissões manifestam-se favoráveis pela derrubada do veto, encaminhando para apreciação do plenário, sem censura de entendimento contrário. Aos vereadores que serão favoráveis à derrubada do veto, votarão sim. Pela manutenção do veto, não. Está entendido? Votação nominal. Questão de ordem, senhor presidente. O senhor poderia ler a lei do veto aí, por favor? Na possibilidade de pedir a mesa? Se é o projeto de lei que quer obrigar a discussão da tarifa da passagem de ônibus passar pela Câmara Municipal, isso não é prerrogativa do Poder Legislativo. Faça a leitura da lei, por gentileza. Votação nominal pela manutenção do veto. Sim. Pela derrubada do veto e consequente acompanhamento do governo, não. Amós Laurindo, ausente. André do Gás. Bruninho Almeida, sim. Dudu do Resgate. Diego Barbosa, ausente. Elias Maia, ausente. O Elias está aqui. Está aqui. Elias Maia. Sim. Érica Mar. Sim. Fabinho Filé. Sim. Fidel Faria, ausente. João Miguel. Sim. Leonardo Vasconcelos. Sim. José Carlos da Estufa. Sim. Luciano Santos. Sim. Márcia Valentim. Sim. Marcos Rangel. Sim. Maurício Lopes. Sim. Paulinho Nogueira. Sim. Teco Despachante. Sim. Doutor Amorim. Sim. Veto rejeitado por unanimidade. Está aberto o expediente para os requeridos. Bom, a gente segue aqui com o boletim da Câmara. Agora, nas falas de liderança, poucos vereadores acabaram se pronunciando, mas vale o registro do vereador Dudu do Resgate, que ironizou e, com razão, a colocação de placas pela concessionária Eco Rio Minas na BR-116. Vamos acompanhar esse momento da sessão. Senhor presidente, outra palavra minha aqui também na fala, quero parabenizar essa Eco Rio Minas pelo desempenho de colocar placas em pessegueiro. Colocaram placas em pessegueiros para sinalizar um trevo perigosíssimo, que hoje colocaram placa que você não tem nem condições de ver no trânsito quem está vindo, quem está indo. E colocaram, pontearam na rodovia toda, vários radares, e aonde que realmente tem acidente, isso aí eu falo com autoridade, porque eu trabalhei na rodovia e sei como que pessegueiro tem acidente, inclusive perdi um amigo semana passada, por má sinalização, ainda colocaram ainda placa para tirar a visão do motorista ainda na hora de atravessar. Em vez de colocar um radar para proteger a população que mora ali naquela comunidade, colocaram placa para tirar a visão dos motoristas. Então, eu acho uma covardia, uma falta de respeito também dessa empresa que veio para Teresópolis também só para atrapalhar. Obrigado, senhor presidente. Bom, gente, esse foi o nosso boletim da Câmara aqui na TV Cidade, no programa Cidade Agora. Bom, deixa eu fazer um comentário aqui, O Dudu do Resgate, o vereador Dudu do Resgate, encerrou a sua fala falando sobre os péssimos serviços prestados pela Eco Rio Minas. E é uma verdade, tá? Como eu tenho falado aqui ao longo dos programas, eu passo ali na Serra Rio-Teresópolis 3, 4 vezes na semana. Gente, é um absurdo o que os camaradas têm feito ali, Má conservação da estrada, aí arrumam umas obras que eu não entendo a necessidade, em determinados pontos ali da Serra, especificamente, fazem um pare-siga terrível. Na semana passada a gente sofreu para descer a serra por causa de obras inventadas pela Eco Rio Minas, e a gente que passa ali quase que diariamente sabe que naqueles pontos onde estão sendo feitas essas obras não há necessidade de que se realizem tais obras. Então, assim, a coisa está muito séria. A gente hoje, para ir, eu costumeiramente vou a São Gonçalo
A gente gasta, não sei se você sabe disso, cerca de R$80 de pedágio para ir a São Gonçalo e voltar, para ir em Niterói e voltar, para ir à região dos Lagos e voltar. Somente nesse trecho onde a Eco Rio Minas, né, que faz a administração. Então, fica aqui o meu voto de repúdio, se eu puder dizer dessa forma, a Eco Rio Minas, que realmente concordo com o vereador Dudu do Resgate, vem prestando um péssimo serviço, né? Eu, pelo menos, já... E aquilo, né, meu irmão? A gente reclama das coisas às vezes. Eu reclamava da CRT e agora o meu sonho é que a CRT volte, né? Porque a Eco Rio Minas, de fato, presta um péssimo serviço, tem prestado um péssimo serviço aos usuários ali da BR-116, quem passa pela Serra, Rio Teresópolis e tudo mais. Bom, gente, olha só. Na última semana aconteceu em Guapimirim o Festival de Inverno de Guapimirim. Diferente de Teresópolis e algumas outras regiões do estado do Rio de Janeiro, em Guapimirim o Festival de Inverno não é patrocinado, não é feito, né, pelo SESC. Em Guapimirim, o Festival de Inverno é feito pela prefeitura, pelo município, e assim, já é uma tradição também na cidade de Guapimirim. Uma coisa muito bacana do Festival de Inverno de Guapimirim é a forma que ele é feito, né? Para que se alcance assim o maior número de pessoas possíveis. Por exemplo, no Festival de Inverno de Guapimirim, nós tivemos lá um show voltado para os evangélicos com o cantor Anderson Freire. Nós tivemos lá também um show voltado para o público católico com a banda Anjos de Resgate, que é uma banda muito conhecida, né, muito difundida no meio católico, e também os shows seculares, Maria Gadu, eu não me lembro de todos aqui, mas shows seculares também. Mas uma polêmica acabou encerrando ou permeando o Festival de Inverno de Guapimirim neste ano de 2024, onde a prefeita Marina Rocha ela acabou tendo um desentendimento com a cantora Maria Gadu, conhecida nacionalmente e internacionalmente, foi lá se apresentar e, segundo a prefeita, a Maria Gadu acabou destratando uma fã deficiente e moradora de Guapimirim. A gente tem aqui, né, a fala da prefeita, a gente tem também a fala da Maria Gadu e essa reportagem é uma parceria do nosso programa, da TV Cidade, com o canal 57, não é isso, Caio? De Guapimirim, meu amigo Maurição e todo o seu grupo aí, que acabou gerando e enviando pra gente essa reportagem numa parceria da TV Cidade com o canal 57. Mas antes do Caio colocar no ar essa matéria, eu quero lembrar você, não saia daí. Hoje, com exclusividade aqui no programa Cidade Agora, nós vamos mostrar para você uma entrevista feita pelo apresentador Alexis de Bagé com o advogado, o Eduardo Vellich. Ele que é advogado de defesa do Renando Grau. E pela primeira vez, com exclusividade, você vai acompanhar aqui na TV Cidade a entrevista com o advogado de defesa do Renando Grau. Para quem não sabe, o Renando Grau foi aquele rapaz envolvido, influencer digital, envolvido num caso de atropelamento que culminou na morte de um senhor, né, em Pessegueiros. Esse caso está ganhando repercussão nacional e até mesmo fora do Brasil, e pela primeira vez, com exclusividade, nós vamos acompanhar a fala do advogado de defesa do Renan daqui a pouco aqui no nosso programa. Mas agora a gente vai a essa reportagem sobre esse desentendimento entre a prefeita Marina Rocha de Guapimirim e também a cantora Maria Gadu. Vamos lá. Mais de 2 horas da manhã, eu ainda estou aqui na Praça Paulo Terra, onde acontece o nosso tradicional festival de inverno, a Menina dos Olhos de Guapimirim. E eu tenho um triste relato para trazer para toda a população guapimirense. No show de hoje, aonde a gente trouxe com muito carinho a Maria Gadu, a gente sofreu um episódio que jamais sofremos na história de qualquer evento em Guapimirim. Desde o início, a produção da Maria Gadu relatou que ela não queria tirar foto com ninguém. Tudo bem. Quando chegou no decorrer do show, a menina Gabi, sobrinha da Tequinha, da Silveli, da Morgana, sinalizou que queria tirar foto com a Maria Gadu. Pedimos para trazer a Gabi para trás do palco
para tirar essa foto. E ao passar mais de 30 minutos, a Gabi sentada na porta do camarim da Maria Gadu, eu me senti injustiçada ao ver uma artista fazendo uma menina com deficiência para se locomover e esperar tanto tempo. Me revoltei. Sabe quando você sente o seu povo sendo discriminado por alguma forma? Foi assim que eu me senti. Eu peguei, bati na porta, pedi o produtor para atender a menina. Fui recebida pela artista, me chamando de bolsomínio. Vocês me conhecem, sabem que eu sou. Sabe que aqui em Guapimirim, o meu partido é a minha gente. A minha política é pro meu povo. E ninguém fez questão de tirar foto com ela. Ninguém. Nem eu, nem meu vice-prefeito, nem as autoridades locais fez questão de tirar foto com ela. Mas a Gabi fez. E foi onde nos doeu. Essa briga eu comprei. Eu me exaltei. Porque eu achei que é injusto com a cidade de Guapimirim uma artista ser recebida com tanto carinho. Vocês podem ver que o Festival de Inverno está publicado nos portais da nossa cidade. A gente publica com muito carinho a menina dos nossos olhos. E a artista, quando chega em Guapimirim, despreza um sangue guapimirense. Eu não tenho como não me revoltar. Infelizmente, eu já recebi, a cidade de Guapimirim recebeu mais de 10 artistas na minha gestão. E nós não sofremos nenhum episódio como esse. Mas esse episódio me marcou, me revoltou. E assim, eu tô aqui até agora, sabe? Querendo fazer justiça pela Gabi. Aí depois a artista pegou a Gabi, depois de 40 minutos, levou para dentro do camarim. Quando ela viu que eu não iria sair dali da frente do camarim dela enquanto não atendesse a Gabi. Ela pegou a Gabi, levou para dentro do camarim dela e fez o papel dela de artista. Mas só que eu não sou artista. Eu sou guapimirense, sou sangue do meu povo e eu me doí. E é isso que aconteceu. Eu estou aqui mais de 2 horas da manhã para relatar para vocês o que aconteceu. E fica aqui minha nota de repúdio para essa artista que tem uma cultura incrível, tem uma letra de uma música incrível, que a gente fez questão de contemplar o Festival de Inverno com a música dela, mas que ela não respeita o nosso povo. E se não respeita o nosso povo, não me respeita e eu me excedo mesmo, porque pelo meu povo eu bato, brigo. E é isso mesmo, eu sou guapimirense, eu sou raiz. Também pela rede social, a cantora Maria Gadu se manifestou sobre o caso. A cantora acusa a prefeita Marina de agressão. Acompanhe. E assim, a prefeita daqui chegou gritando, empurrando o Renato, que é o nosso produtor, que é um produtor indígena do povo Tuxá. E tinha uma menina, a Gabi, que estava esperando, aguardando. A gente tinha prometido a ela que ia atender, a gente estava terminando de jantar. Essa mulher gritou com a gente, falou que ela que tinha pago o show. Sabe, uma coisa desnecessária. Bom, fica em cima, sorriso no rosto e som na caixa, que é o que a gente veio fazer e é o que a gente vai seguir fazendo. Um beijo. E caso a prefeitura queira contestar um contrato se a gente não cumpriu, vamos auditar, né? Porque a gente veio para fazer música, chegamos aqui cedo, passamos o som, vocês viram, acompanharam, que a gente está sempre registrando tudo. A Clarinha tá aqui, ó, registrando. A gente chega cedo, passa som e tá junto com a equipe aqui super bacana, de produtores locais, a galera da segurança. Tá todo mundo trabalhando há horas.
Eu achei deselegante ela gritar, eu achei deselegante ela encostar nas pessoas, eu achei deselegante ela falar que foi ela que pagou o show. Não é sobre grana, velho. Aliás, dinheiro não sai do bolso dela, que a gente não tá fazendo um corporativo, não é aniversário dela. É um serviço à cultura que a gente veio fazer. E a gente vai seguir na resistência, porque é isso que a gente faz com a cultura, tá bom? Um beijo, amanhã, Jaguariúna. Até já. E o procurador do... Bom, tá aí para você então, né? Essa polêmica envolvendo a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, e também a cantora Maria Gadu. Gente, olha só, a verdade é, a gente que tem uma certa experiência na cobertura de eventos, graças a Deus eu não tenho que fazer mais isso, mas até aqui na TV Cidade já passei uns perrengues, né? Cobrindo festa do produtor rural. E a verdade é, lidar com esses artistas, com a maioria dos artistas, é terrível, viu? É terrível. Eu já passei por experiência de ficar até 4 horas da manhã num frio terrível, em um show, né? Ali na festa do produtor rural em Teresópolis, onde a missão que me foi dada pela emissora era entrevistar, naquela época, o Grupo Rapa. Quem lembra do Grupo Rapa aí? Marcelo Falcão e companhia. E os caras ficaram cozinhando a mim, e na época aqui o meu cinegrafista era o Maurinho, né? Que agora é o Maurinho Motoboy. Um abraço, Maurinho! Eu e o Maurinho até 4 horas da manhã. Caio tava nessa também, Caio? Não lembro. Até 4 horas da manhã esperando os caras, né? Pra falarem com a gente. Acabaram o show. Agora a gente vai comer. E aí 4 horas da manhã simplesmente disseram pra gente que não iam falar, que não iam conversar, que estavam cansados e queriam ir embora. E a gente não tava não, né? Então assim, realmente, né? Lidar com a maioria desses artistas, digo por experiência própria, é algo muito difícil, muito ruim lidar com o ego dessa galera. E a verdade é, meu irmão, parabéns aí à prefeita Marina pela posição que tomou de defender o seu povo, de defender a sua gente e de botar a boca no trombone mesmo, tá bom? Vamos lá. Previsão do tempo para Teresópolis para os próximos dias, para o nosso final de semana. Amanhã, dia 10 de agosto, sabadão, probabilidade de chuva, mínima de 8 graus e a máxima de 16. No domingo esfria um pouco mais, hein? A mínima vai, gente, semana que vem vamos ter uma semana de frio, olha só. A mínima vai para 6 graus e a máxima para 19. Na segunda-feira sobe um pouquinho a máxima para 21 graus, a mínima também sobe um pouquinho para 9 graus. Então, inverno tá aí, minha gente. Continua usando bastante agasalho, né? Cobertores aí, porque a coisa continua séria, continua fria aqui na cidade de Teresópolis. 7 horas e 29 minutos para você que acompanha o nosso programa ao vivo aqui na TV Cidade. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e no próximo bloco, não saia daí, não troca de canal, no próximo bloco a gente vai trazer para você, com exclusividade aqui na TV Cidade, uma entrevista com o advogado, o doutor Eduardo Vellet, ele que vai falar sobre o caso do influenciador Renan do Grau. É isso mesmo, esse caso que terminou com um atropelamento, né, e a morte de um agricultor, de um produtor rural em Pessegueiros, no interior do município de Teresópolis. E pela primeira vez nós vamos ouvir a parte da defesa do Renan do Grau com exclusividade daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Não saia daí, a gente vai ao intervalo e já já a gente volta. GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Empresa especializada no segmento de serviços de utilidade pública, destacando-se em saneamento básico em todo o Brasil. Soluções integradas de qualidade com segurança no armazenamento de dados, ferramentas para controle de resultados, acompanhamento das atividades para o sucesso absoluto das companhias. Gestão comercial, operacional, tecnológica, manutenção de sistemas, mão de obra especializada e tudo que for necessário para as companhias de água e esgoto nos setores público e privado. Entre em contato conosco pelo nosso site. Diretor-presidente Ângelo Pereira, GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Mas afinal, o que é o assédio moral? Olá, sou o Cato. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, o assédio moral. Assédio moral é uma conduta abusiva que pode ocorrer no ambiente de trabalho, onde uma pessoa é sistematicamente humilhada, desrespeitada ou intimidada. É importante diferenciar um conflito normal, que pode surgir de uma discordância pontual, do assédio moral,
que é persistente e visa desestabilizar a vítima. Reconhecer o assédio moral é essencial para criar um ambiente de trabalho saudável e seguro para todos. Fique atento e denuncie. Juntos, podemos combater o assédio moral. Servidor pelo servidor, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis. Tecmac Manutenção de Impressoras. Aqui, além de reparos, você encontra tintas e recarga de cartuchos. Produtos de primeira linha. Desde 2003, trabalhamos no mesmo ramo. Tecmac. Somos especialistas em impressoras Epson EcoTank. Faça seu orçamento sem compromisso. Chama no Zap 994660732. 994660732. Bom, 7 horas e 33 minutos. Boa noite para você ligado aqui no nosso programa, na TV Cidade, Canal 9. Vamos juntos, hein? Gente, olha só, infelizmente hoje, no início da tarde de hoje, aconteceu um acidente aéreo gravíssimo, né? No estado de São Paulo, onde a queda de um avião resultou na morte de 62 pessoas. Essa queda do avião aconteceu na cidade de Vinhedo, em São Paulo. Você está acompanhando aí junto com a gente imagens do exato momento da queda do avião. A aeronave, ela caiu ali no início da tarde dessa sexta-feira e levava 58 passageiros e 4 tripulantes. O voo saiu da cidade de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo. A queda do avião acabou acontecendo em uma área residencial, né, na região do bairro Capela, onde foram acionadas também para a ocorrência equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar. Ainda às 3h27 da tarde de hoje, a Prefeitura da cidade de Vinhedo acabou informando que não houve sobreviventes neste acidente aéreo, né, neste grave acidente aéreo que tirou a vida de 62 pessoas. Então, fica aqui as nossas condolências, né, os nossos sentimentos aos familiares. E que imagem forte, né, gente? Imagina o desespero de quem estava dentro dessa aeronave nesse momento da queda. Mas o que a gente pode fazer agora é pedir para que Deus conforte e console o coração dos familiares e amigos, né, dos enlutados que perderam familiares, que perderam entes queridos com esse acidente aéreo que, mais uma vez, vai marcar, né, o nosso Brasil, vai marcar o nosso país. Agora, 7 horas e 35 minutos. Bom, nós vamos agora levar a você com exclusividade uma reportagem feita e apresentada, na verdade, apresentada pelo Alexis de Bagé, juntamente com o Caio Ferreira, na tarde dessa sexta-feira, onde o Alexis e o Caio foram até o escritório do doutor Eduardo Vélez, ele que é advogado de defesa do Renan do Grau, que tem o seu nome envolvido, né, naquele acidente que aconteceu na última quinta-feira, na quinta-feira da semana passada, melhor dizendo, a última foi ontem, semana passada, que tirou a vida de um homem de 47 anos, né, que estava saindo de um bar. Então, a gente tem essa reportagem com exclusividade e mostra agora para você aqui na tela da TV Cidade. Vamos lá. Olha, outro caso de carro sendo usado como arma. A Polícia Civil do Rio de Janeiro procura um influenciador digital envolvido em um outro acidente com um carro de luxo. Na última semana, Teresópolis voltou a figurar dentro dos principais telejornais do Brasil e do mundo. Desta vez, por causa de um acidente automobilístico envolvendo um influenciador que está sendo apontado pela Polícia Civil como dono de um Porsche ligado a uma colisão que terminou com a morte de um motociclista no interior do município de Teresópolis. A gente está exatamente no local onde isso aconteceu, às margens da BR-116, a mais ou menos 1h20 do Rio de Janeiro, em Teresópolis. Esse senhor, o motociclista, ele sai desse bar aqui onde a gente está, ele vai para cá para pegar a bicicleta, vocês vão ver nas imagens das câmeras de segurança, mas Léo Teixeira está mostrando o bar também para vocês. Ele passa por aqui, chega a cambalear em alguns momentos e ali ele pega a motocicleta que estava estacionada. Vai fazer um retorno para seguir sentido Além Paraíba e aí ele é atingido por um Porsche. Ele foi identificado como Adilson Lima Correia, de 46 anos, é lavrador. Minutos depois, pouco tempo depois que aconteceu esse acidente, um homem se apresentou na delegacia como sendo o motorista dessa Porsche. Ele foi identificado como Pablo Gonçalves Pinto.
Só que a polícia acredita que quem estava ao volante não era o Pablo, e sim o influenciador digital Renan do Grau, Renan Rocha. E por que a polícia tem essa hipótese como a mais forte? Porque minutos antes, 2 minutos antes, o Renan foi flagrado abastecendo e fazendo, na verdade, a calibragem dos pneus dessa Porsche num posto de gasolina que fica a mais ou menos 2 quilômetros aqui do local do acidente. Um fretista do posto de gasolina confirmou que o Renan estava lá fazendo a calibragem do veículo e disse que não conhecia nenhum Pablo e que não viu ninguém com aquelas características físicas junto com o Renan 2 minutos antes do acidente. Com base nisso e também no descumprimento de medidas cautelares, porque o Renan, é importante lembrar, ele é investigado desde 2022, o Ministério Público disse o seguinte: olha, não dá mais para o Renan ficar solto, ele tem descumprido medidas cautelares, então a gente vai pedir a prisão preventiva. A Justiça acatou o pedido do Ministério Público e o Renan é considerado foragido, então, por descumprir medidas cautelares e diante desse possível envolvimento nesse acidente. Já a defesa do Renan diz que ele é inocente e que ele não estava dirigindo o carro. Sobre o caso, o delegado de polícia da 110ª DP, Dr. Márcio do Bugras, fala sobre as investigações apuradas pela polícia. Nós recebemos a informação a respeito desse fato, que gerou a morte da vítima, e uma pessoa se apresentou aqui como condutor do veículo. Nós começamos a investigar e descobrimos que o proprietário do veículo é realmente um influencer. E momentos antes do acidente, ele estava com o veículo. Ele foi visto no posto de gasolina, a imagem dele no posto de gasolina, com o veículo, inclusive saindo em alta velocidade do posto de gasolina. Logo depois aconteceu o acidente. E uma outra pessoa assumiu a condução desse veículo, assumiu como se ele fosse o condutor. Nós colhemos depoimentos que confiam de que o influencer estava com o veículo e agora a gente colhe outro depoimento e tenta buscar outras informações para concluir a investigação. Ele tem um mandado de prisão decretado. Ele, nesse momento, é considerado foragido. Nós fizemos aí diversas diligências no sentido de cumprir a ordem judicial, não encontramos ele em nenhum endereço. Ele responde a processos e a ordem judicial foi emitida em razão de descumprimento de medidas do próprio processo. Então, nós estamos fazendo busca no sentido de prender e vai ser preso a qualquer momento. E hoje, com exclusividade, o apresentador Alex de Bagé conversou com o advogado de defesa de Renan do Grau, Eduardo Velite. Estamos aqui diante do doutor Eduardo Velite, que é um dos responsáveis sobre o caso do atropelamento do Porsche. Doutor, gostaríamos que o senhor nos trouxesse a sua visão, já que está dentro do procedimento, dentro do processo, a sua visão sobre o acontecimento em si, os fatos e os desdobramentos. Isso lembrando de que é outra visão diferenciada da mídia geral. Bom, obrigado, boa tarde à sua audiência. Eu queria te agradecer porque a gente se sentiu à vontade em falar com você, porque a gente tem certeza que vai ser uma matéria isenta e séria, foi como você falou, mostrando o outro lado da moeda. Assim, a gente precisa dividir o fato em duas vertentes. A primeira delas é a questão da prisão decretada. Essa prisão decretada, ela foi decretada com base em um suposto descumprimento de medidas cautelares. Essas medidas cautelares foram determinadas, impostas em um processo de 2022. Em 2022, algumas medidas cautelares foram impostas por conta de crimes de trânsito, crimes esses de médio potencial ofensivo. As medidas cautelares eram a proibição de frequentar alguns estabelecimentos, recolhimento noturno após as 10 horas e proibição de se ausentar da comarca sem prévia comunicação ao juízo, e as antigas redes sociais tinham sido canceladas. Bom, o que hoje é ventilado é que, supostamente, o Renan teria descumprido essas medidas cautelares. A princípio, a gente não discute se descumpriu ou não descumpriu, isso vai ser discutido em um momento oportuno. O que a defesa hoje traz é que essas medidas cautelares, existe uma ordem. O Código de Processo Penal, ele determina que a medida cautelar privativa de liberdade, a medida cautelar de exceção de prisão, ela tem que ser decretada em última ratio. É a medida mais drástica.
o Código ele estabelece diversas medidas cautelares no 319. E o que a gente entende é que outras medidas cautelares mais severas do que as medidas que haviam sido impostas anteriormente, caso confirmado o descumprimento, deveriam ser aplicadas a princípio. E que a prisão preventiva ela deveria ser aplicada em última ratio. A título de exemplo, teriam outras medidas cautelares como monitoramento eletrônico, que é uma medida cautelar mais gravosa do que as anteriores e que se mostraria eficiente para a garantia do processo. Outro ponto é que, quando você decreta essa prisão preventiva, que é uma medida de exceção, que é uma medida drástica, você, de uma certa maneira, estaria ferindo o princípio da proporcionalidade, o princípio da homogeneidade. Esse princípio determina que toda medida cautelar ela tem que ser proporcional ao resultado final do processo. Então, se eu tenho um processo que as circunstâncias indicam que, em caso de condenação, não seria uma pena privativa de liberdade, não faz sentido que, no curso do processo, a pessoa sofra uma pena mais gravosa do que a pena ao final. Então, essas são as questões que as defesas estão discutindo em juízo, manejando os H6 que a gente entende pertinente. Volto a falar aqui, eu faço a defesa dele aqui de Teresópolis, mas o Dr. Felipe Casimiro faz a defesa dele em conjunto, então é um outro escritório de advocacia que está em conjunto com a gente. E essa é a primeira vertente do processo. A prisão decretada por um descumprimento de medida cautelar e que, no olhar da defesa, esses seriam os argumentos para revogar essa medida cautelar. A outra questão é uma questão que vem sendo ventilada de um suposto homicídio culposo. Esse homicídio vem sendo travado uma discussão muito grande em relação à autoria desse homicídio. Assim, a gente também entende que a autoria ela tem que ser discutida em momento oportuno. Mas tem uma questão muito importante, porque a gente só discute a autoria se de fato ocorreu um homicídio, se ocorreu um fato típico. E aí, a gente se deu ao cuidado de analisar muito detalhadamente os dois vídeos que a gente teve acesso. O vídeo do estabelecimento onde a vítima, infelizmente, houve uma vítima, né? A gente precisa ressaltar isso, a gente não está aqui com a intenção de diminuir a vítima, ela é vítima, né? Então ela precisa ser tratada como vítima. Mas a gente não pode abandonar as questões que antecederam o crime. E nesse vídeo fica nítido que a vítima sai altamente embriagada, ela não consegue andar em linha reta, ela quase cai, ela tem uma dificuldade imensa de chegar na motocicleta. Um dado importante que chamou muito a nossa atenção é que quando ele chega na moto, ele demora 2 minutos e 27 segundos para sair com a moto. Não sei se a moto morria, ele fica em cima da moto e não consegue sair com a moto. Depois tem dificuldade para trazer a moto para trás e vai em direção ao cruzamento. Quando ele para no cruzamento, ele para durante 8 segundos e não vinha carro. E ele só acelera e cruza quando o veículo está muito próximo dele, numa distância que é completamente impossível algum tipo de frenagem. A gente tem uma outra câmera que mostra o veículo da parte de trás e, obviamente, que não foi feita ainda uma perícia, isso precisa também ser mais aprofundado, mas ao que indica, o veículo transcorria numa velocidade normal e ele até tenta frear. Só que a vítima se lança na frente do carro numa distância muito, muito curta. E assim, levando para uma questão técnica, homicídio, você pode ter um homicídio doloso e um homicídio culposo. O homicídio doloso é aquele homicídio que eu quero a morte. No homicídio culposo, eu não quero a morte, mas eu ocasionei ela, porque eu agi de forma negligente, imprudente ou imperida. A negligência, nesse caso, foi exclusiva da vítima. O veículo não realiza nenhuma atividade negligente. Ele está numa velocidade compatível, ele está andando normal e simplesmente alguém atravessa na frente dele. Quando a gente tem uma falta de um dever de cuidado que foi exercido pela vítima,
a vítima agiu de forma negligente, infelizmente ou felizmente, não se tem um homicídio. A gente tem um acidente, que pode ser um ilícito civil, outras coisas precisam ser analisadas, mas a princípio não tem um homicídio. Dali, podem derivar outros crimes? Podem, mas o homicídio, a nosso sentir, não está presente porque fica nítido a culpa exclusiva da vítima. E, além disso, foi noticiado que a vítima se envolveu em acidentes pretéritos, um no mesmo lugar, outro acidente recente, acidentes graves, com esse mesmo histórico, com essa mesma circunstância após ingestão de bebida alcoólica. Então, a nosso ver, a discussão da autoria, ela primeiro precisa que tenha um fato típico, ela primeiro precisa que tenha um crime. Tendo crime, sim, a gente analisa a autoria, mas a princípio, homicídio culposo, assim, a gente não consegue vislumbrar. Então, doutor, se nós entendemos bem a sua explanação, que foi extremamente esclarecedora, né? Lembrando que, para aqueles que não conhecem o termo HC, é o habeas corpus, né? Não, porque a nossa audiência, nem todo mundo conhece a terminologia jurídica. Fica, então, postulado que o principal nó a ser desatado nesse momento é justamente a questão de se houve ou não um homicídio. Exatamente. Esse é o ponto. E aí, entendendo a não ocorrência do homicídio, qualquer discussão com autoria, ela não estaria mais ligada ao homicídio, e aí poderiam analisar outras condutas posteriores, mas o homicídio, não. E a grande discussão processual é a discussão em relação à necessidade ou não dessa prisão preventiva. Porque um ponto importante, a prisão preventiva, ela não pode ser uma antecipação de pena. A prisão preventiva, ela é necessária, ela é um instrumento para o processo. Então, o que a gente vai agora discutir é se outras medidas cautelares, mais gravosas do que as anteriores, seriam suficientes para permitir que o processo se encerre. Lembrando que o processo já está em fase final, o próximo passo do processo já são as alegações finais. Esse processo já contou com depoimento, com as audiências já foram realizadas. Então, é um processo que já está em fase final. E para que não deixemos de fazer um esclarecimento, que eu tenho certeza que a nossa audiência está atenta para ouvir sobre este assunto, através da veiculação da mídia nacional, há uma incisão muito séria no que diz respeito aos antecedentes do defendido Renan. Então, eu gostaria que o senhor se manifestasse em relação a isso. O processo de 2022, ele imputa a ele alguns crimes de trânsito. E depois que essas medidas cautelares foram impostas, o Renan, ele compra um espaço fechado, privado, e todas as manobras que ele continua exercendo, porque o que o Renan faz é um esporte. Obviamente, sendo esporte, não pode ser realizado em via pública. A partir do momento que você faz isso em via pública, deixa de ser esporte. Mas ele comprou um espaço privado e todas as manobras que ele vinha fazendo, os vídeos que ele vinha postando de manobras, eram nesse ambiente fechado, um ambiente privado. Isso já foi fartamente comprovado dentro do processo? Sim. Lá tem as imagens que foram juntadas dessas supostas descumprimento no sentido de realizar manobras em via pública. Na verdade, elas estão dentro desse espaço fechado. É nítido que é uma quadra. É uma quadra fechada, particular, e é ali que ele realiza. Doutor, para encerrarmos o nosso prazer, e ao dizer prazer é no sentido da honra de podermos ter essa exclusiva com o senhor no dia de hoje, eu gostaria que o senhor nos oferecesse uma visão das possíveis, dos possíveis resultados de todo esse procedimento. A gente já manejou alguns habeas corpus
Então a gente está esperando o andamento deles para a gente analisar o próximo passo e a gente confia e espera que a gente consiga revogar, aplicar uma medida cautelar mais grave do que a anterior, fazer com que o processo volte a tramitar e chegue num desfecho final. Maravilha, muitíssimo obrigado pelo seu esclarecimento e pelo seu tempo. Sucesso. Eu que lhe agradeço. Bom, a gente quer agradecer ao doutor Eduardo Vélez, né, por receber a nossa equipe no seu escritório e nos disponibilizar o seu tempo para dar a versão da defesa do Renan do Grau. Também agradecer ao meu amigo Alexis de Bagé, né, ele que está sempre ao vivo aqui às terças e quintas-feiras no programa Cidade Agora, e ao Caio Antônio Ferreira, filho do Marcão, e que também estava lá cobrindo fazendo essa reportagem e produzindo pra gente essa reportagem para que a gente pudesse levar para você aí, tá bom? Gente, olha só, no próximo final de semana, na verdade, no próximo domingo, vai acontecer aqui em Teresópolis uma peça teatral. Nós teremos aqui na cidade uma peça teatral muito bacana. A gente tem a arte aí, vou pedir o Caio que coloque na tela pra gente, né? Desse espetáculo chamado Resta Um, que vai ser apresentado no Sesc Teresópolis no próximo dia 11, às 4 horas da tarde. Esse é o espetáculo de circo teatral infantil Resta Um, que, como eu já disse, vai acontecer aqui na nossa cidade, no Sesc Teresópolis, 4 horas da tarde no próximo domingo. Na história, uma dupla de palhaços, o Mortandela, é isso mesmo, não é Mortadela não, é Mortandela, apresentado pelo Léo Gavioli e também o Furico, palhaço Furico, que é apresentado pelo artista Ariel Barbosa, se veem obrigados a levar adiante o tradicionalíssimo circo Bragança, após a morte do proprietário José Honório de Orleans e Bragança. Então, essa é para você que gosta, né, de cultura, que quer no domingo sair com a sua família para curtir uma peça teatral. Tá aí a oportunidade. Agora são 7h54. Eu me despeço hoje, deixando um abraço para você, te agradecendo pela sua audiência e pelo seu carinho, e deixando também um pedacinho, um pouquinho da peça teatral Resta Um, para você que tem interesse em acompanhar tudo que vai acontecer no Sesc no próximo domingo, às 4 da tarde. Bom final de semana a todos, Deus abençoe a todos. Caio Ferreira, obrigado mais uma vez, irmão, no comando técnico aqui do nosso programa. Vamos juntos. Segunda-feira, se Deus quiser, se a patroa deixar, eu tô de volta a partir das 7 da noite com mais um Cidade Agora para você. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso espetáculo. É o Circo Bragança chegando. Eu sou o palhaço Mortandela. Eu sou o palhaço Furico. Vai começar. Florinha, flor, O espetáculo Resta Um nasceu da vontade de montar um espetáculo em dupla que fizesse releituras clássicas do circo. E aí, a partir do momento que a gente começou a ensaiar, começou a montar um roteiro, começou a apresentar esse espetáculo, algumas inquietudes começaram a trazer a nossa ancestralidade, as nossas questões pessoais, dos atores, dos nossos palhaços, para dentro da dramaturgia desse espetáculo, onde a gente começou a se investigar ainda mais. E a partir dessas reflexões, a gente teve uma oportunidade muito bacana de ter uma supervisão dramatúrgica com a mestra Carla Conká. Essa supervisão depois virou uma direção teatral e ela passou um tempo com a gente trabalhando e pesquisando todas essas nossas inquietações. A pesquisa da Carla é uma pesquisa de palhaçaria feminina, referência no Brasil com o grupo As Marias da Graça. E essa reflexão, a partir do olhar dela, né, ela veio trazendo toda a nossa vivência como pessoa para dentro da cena, para dentro das nossas questões, os nossos fantasmas, né, o que aflige a gente, o que aflige o Mortandela, o que aflige o Palhaço Furico, a minha dupla no espetáculo. E a gente foi trazendo toda a nossa verdade e toda a nossa inquietude para o espetáculo. Bom, quando a gente vai falar da morte, que é um tema que a gente traz dentro do espetáculo, a gente tem dois pontos de vista. E aí essa inquietude surge também, porque tem a vivência do Léo, né, e tem a minha vivência enquanto pessoa negra. Dentro da etnia afro, né, a gente vê a morte de uma outra forma.
A morte, pra gente, a gente está falando da nossa ancestralidade. A gente está falando daqueles que vieram antes de nós. Então, a gente vai trazer referências culturais, a gente vai trazer referências espirituais, a gente vai trazer referências de vivência mesmo, né? A morte, pra gente, não tem aquela perspectiva europeia de algo sombrio, soturno. Não, a morte, muitas vezes, dentro da cultura africana, ela é festejada, né? É uma passagem para um lugar melhor do que esse, muitas vezes. Então, essa discussão, esses pontos de vistas, essas vivências dos atores foram colocadas muito nitidamente dentro do espetáculo a partir da forma como cada um reage com o terceiro personagem, que é o Zé Caveira. E quando o Palhaço Furico tem essa relação com o Zé Caveira, relação com a morte, uma relação de dança, uma relação de desvio, uma relação de encantamento, o meu personagem, Palhaço Mortandela, se borra todo quando ele se depara com essa morte, né? E quando eu trago isso para mim, para o meu dia a dia e com os meus fantasmas, isso está muito ligado à questão perfeccionista do meu trabalho, né? De eu nunca estar relaxando, estar sempre preocupado com os mínimos detalhes. Se tudo não estiver perfeito, eu não relaxo. Enquanto o Palhaço Furico está ali querendo se divertir, querendo dançar e querendo aproveitar o momento, eu às vezes acabo deixando passar esses presentes por causa de um fantasma que fica me assombrando, que é esse soldado, essa pessoa rígida, né, que não pode relaxar e que não sabe lidar também muitas das vezes em questões ancestrais, se a gente for falar da forma como eu fui criado na minha família, né, de ir no velório, aquela coisa triste, né, aquela coisa respeitosa, silenciosa e tudo mais, enquanto a Umbanda, né, o Candomblé, tem uma relação de vida, né, de vida após a morte, de reencontro e, enfim, se eu estiver falando alguma bobagem, o Ariel vai poder me corrigir. E o Zé Caveira, ele vem com essa pegada de um dono do circo, que era o dono do circo que faleceu, e a gente agora tem que dar a continuidade no circo. E o Zé Caveira também representa com essa figura da morte nas artes e no circo, né? Ele é o dono do circo que faleceu e que não desapega do seu circo, mas ele também traz essa figura do artista dos dias de hoje e muito também o artista de circo que não sabe se vai ter o que comer, se não sabe se vai dar continuidade ao circo, né? São dois palhaços, né? Que tem que vender ingresso, que tem que tocar um circo, que precisam vender para poder se sustentar, e a gente ao mesmo tempo também na nossa vida a gente precisa se preocupar em passar no próximo edital, em vender um espetáculo, em se apresentar para poder também pagar o nosso boleto e comprar o nosso pão de cada dia. Também tem essa relação desse fantasma que persegue a gente diariamente, né? E essa inspiração da Festa de los Muertos, né? Que o Zé Caveira tem também toda essa característica na maquiagem, mexicana, né? Traz essa figura dessa relação que a Festa de los Muertos do México tem, né? De cultuar e de festejar os seus antepassados, né? Então a gente cultua e festeja também os antepassados das artes, mas trazendo a nossa reflexão, trazendo a nossa atualidade do Léo e do Ariel, do Mortandela e do Furico, e com essa salada de frutas aí que o Zé Caveira fica ali só olhando se a gente está fazendo tudo direitinho. O espetáculo Resta 1 está dentro de um projeto de circulação do edital Sesc Pulsar. Acompanhe a gente nas redes sociais, @LeoGavioli, @ArielBarbosaReal. Começa no dia 14 de julho e vai até dia 25 de agosto. Serão 7 unidades do Sesc Rio. Vem conhecer o espetáculo Resta 1 e vem conhecer o Zé Caveira. Olá a todos! Gostaria de convidá-los para o espetáculo Resta 1, no dia 11 de agosto, no Sesc Teresópolis. Vocês não podem perder! Tá de palhaçada, Furico. Sai daí de trás. Todo mundo sabe que o Zé Caveira não fala. Não fui eu, não. Foi tu sim que eu vi tu falando ali atrás dele. Não falei nada. Eita!